Pita. 7h10. Gente, nós temos falado muito aqui nesse programa sobre os desafios que serão enfrentados aí pela nova administração de Maringá, pela equipe do prefeito eleito Silvio Barros. E aí, um material publicado pelo nosso colega Vitor Ramalho lá no site Maringá Post mostra um desses desafios e como ele tem crescido aqui na cidade. É isso mesmo. A população em situação de rua aqui na cidade cresceu 50% no intervalo de um ano. Os dados são do CAD Único, o Cadastro Único do Governo Federal, compilados aí pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. De acordo com a plataforma, que tem dados atualizados até agosto desse ano, eram 565 famílias em situação de rua aqui na cidade. Isso até agosto de 2023. Em agosto de 2024, o número subiu para 845 famílias. Segundo o governo federal, o CAD Único é um registro que permite ao governo saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. O CAD Único também apresenta dados relativos à população de rua no Paraná. Ao todo, até agosto de 2024, eram 14.638 famílias nessa condição e 27% a mais do que o registrado em agosto de 2023, quando eram 11.497 famílias em situação de rua. Curitiba é a cidade do Paraná com a maior concentração de moradores de rua, 4.057 famílias. A prefeitura se manifestou por meio de nota falando aí desse material. A prefeitura de Maringá, por meio da assistência social, políticas sobre drogas e pessoa idosa, informa que possui uma rede de políticas públicas para as pessoas em situação de rua. As equipes trabalham diariamente e oferecem oportunidades para reinserção na sociedade, aí com acolhimento, direcionamento para vagas de empregos, encaminhamento das pessoas de rua que são usuárias de substâncias psicoativas para tratamento de saúde, entre outros serviços. Aí, no entanto, muitos desses recusam ajuda. O município destaca que oferece serviço especializado em abordagem social à população em situação de rua que funciona 24 horas, além de acolhimento no Centro Pop, na Casa de Passagem, entre outros serviços. Edivaldo Magro, eu converso com você porque é uma coisa, a gente tem falado muito disso no programa. Aí vem um número desse que ao invés de recuar, a gente, no intervalo de um ano, a gente vê um aumento de 50%. O número que era de 565 famílias passa para 845 famílias nesse intervalo, segundo um registro oficial, que é o registro do CAD Único. Bom, a gente sempre tem que colocar algum olhar um pouquinho mais atento e refinar os números, né? Quando você fala famílias, né, acho que a própria composição dessas famílias não fica muito claro no Cadastro Único. O Cadastro Único de Maringá hoje tem mais de 100 mil pessoas inscritas, né? Só lembrando as pessoas que o Cadastro Único é a porta de entrada para diversos tipos de benefício. Então, quando você tem uma situação de vulnerabilidade social, você se inscreve no Cadastro Único e se inscreve automaticamente em alguns benefícios que o governo permite a você acessar. Eu acho que é próprio de uma dinâmica da cidade como Maringá você ter um aumento, porque a cidade também está crescendo. Até o Rigomi fez uma correção esses dias. Hoje você tem uma projeção da cidade de 435 mil, 425 mil habitantes. Você tinha colocado lá, você fez uma correção, 425 mil, né? Então nós tínhamos em 2022 409 mil habitantes pelo censo. Hoje já somos 425 mil. Então isso é projeção, estimativa, a gente acredita até que é maior que isso. Então você tem uma dinâmica própria de crescimento da cidade e a gente tem que aprender a conviver com pessoas em situação de rua. É difícil até falar isso, porque é de uma dinâmica própria da cidade. No entanto, é preciso você aplicar políticas públicas. Ontem eu conversava com um jornalista em Maringá e a gente discutia que em Maringá tem se tratado a questão da assistência social com um olhar criminal. Né? Você sempre coloca dentro do enredo do debate a polícia e poucas vezes ou menos os órgãos, os agentes responsáveis pela assistência social. Nesse contexto, você acaba transformando o morador em situação de rua, não envolvido em crime, em furto, como um cidadão sujeito à prática criminosa, quando não necessariamente é verdade. Então, esse tratamento que muitas vezes se dispensa ao morador de rua, você, de certa forma,
Você não legitima a necessidade de você fazer uma intervenção mais rigorosa. É importante lembrar que existe sim uma rede de proteção social em Maringá extremamente efetiva. A rede social dos órgãos públicos, você tem um portal da inclusão que funciona, talvez não da forma como deveria. O que é o portal da inclusão? A pessoa que é abordada na rua passa por um processo de documentação, você tenta encaminhar essa pessoa ou devolvê-la ao seu destino, de origem, muitas vezes ele está em trânsito, quer dizer, você tenta resolver a situação. E muitas vezes você esbarra primeiro na resistência da pessoa em aceitar esse tipo de intervenção. É um problema sério que poucas vezes é discutido no âmbito de um debate um pouquinho mais elevado, não é? Então, eu não vejo muito essa perspectiva de mudar em relação ao que vai acontecer nesse ano, próximo ano. Essa curva não tende a ser descendente? Eu acredito que não deva, eu acho que ela tende a crescer, porque as pessoas em situação de rua, ela de certa forma reflete a situação econômica do país. E é muito importante lembrar, viu, Paulo, que Maringá é uma capital metropolitana, ela é polo regional. Você observar agora esse mês especificamente, que é dezembro, aumenta muito a presença de pessoas em situação de rua. Pedintes, né, mendigos, vamos colocar dessa forma, e essas pessoas tendem a ficar aqui na cidade. Então você vai poder observar um aumento dessas pessoas nesse período. Eu não sei exatamente quando aumentou a população, porque quando você pega um ciclo de um ano, você pode ter um período de maior concentração. Eu volto a insistir, o perfil dessas famílias precisa ser entendido melhor. O que é uma família em situação de rua? Com quantas pessoas ela é composta? Então tem muitos refinamentos para se entender qual é o perfil dessas pessoas. Claro que incomoda, claro que nós precisamos enfrentar, quer dizer, todos os ativos sociais precisam ser enfrentados com políticas públicas eficientes. E eu acho que Maringá não é tão ruim em função da larga, da extensa rede de proteção social, principalmente de igrejas e instituições sociais que tem em Maringá. Mas é um problema que está chamando nossa atenção. A situação econômica do país não está boa, que ela, né, a gente vê aí que está boa. Mas, enfim, o mapeamento feito pelo STF para chegar à conclusão de que não se pode mexer nessas pessoas em situação de rua, né, nem tirar seus bens, que foi do dia 25 de julho de 2023, foi baseado justamente na análise entre 2012 e 2020 em todo o país, onde houve um aumento de 211% na população de rua, citando que, a partir desses 211, 11% a cada ano se aumenta nessa distribuição. Bom, aí a gente cai naquela situação de você não pode mexer nas pessoas e a gente, como colocou o seu Edivaldo, Como pode mexer nas pessoas? Você quer dizer mexer com as remover as pessoas das ruas. Você tem que remover de forma Mas não é essa a intenção, é ressocializar as pessoas. Coercitivamente, retirar essas pessoas da rua e empurrá-las para algum lugar. O que você quer dizer com mexer? Então, você deixou eu terminar de falar, é óbvio que eu vou explicar isso pra você. Calma. É que tem essa mania de mexer nas pessoas. Tem que ser retirado das pessoas. Você fez o questionamento. Vai. Não pode. Você não pode mexer, tocar, retirar, pegar. Não pode. Tem que ser através do diálogo, fazer com que a pessoa se retire do local. É um país livre, as pessoas têm direito de ficar na rua. Foi dado 120 dias aqui pelo STF para que se haja uma solução, isso a partir de 25 de julho de 2023. E cadê a solução que foi dada? Aí a gente vê só um número aumentando e a gente trazendo aqui para a bancada sempre o mesmo questionamento. Jogando para cima agora da expectativa do próximo ano de como vai se resolver. Ai, não tem como se resolver. Há um cruzamento entre a segurança pública e a assistência social para se resolver isso. E o senhor, como a gente já teve uma conversa externa, diz que não é assim que funciona. Não dá para ter esse cruzamento. E qual é a solução disso tudo? Se a gente tem que sentar e conversar com essas pessoas, e essas pessoas é um problema social, Regiane. Exato. É um problema social, não tem que ter polícia. Você tem que chamar a polícia quando um morador em situação de rua está envolvido com droga, está armado, comete um crime. Fora dessa situação, ele é tão somente um problema social. Não tem que chamar a polícia, não pode transformar esse problema num problema policial, criminoso. O cara está em situação de rua. Que eu vou girar a bancada, depois eu dou uma parte. A gente senta, conversa, fica ali conversando com essas pessoas, elas têm o direito de ficar ali. E aí? Exatamente, eles têm o direito. Foi o que eu disse. Tem muitas pessoas que não querem, se negam a ajuda. Sim, por isso nós temos um problema, e o que eu disse, infelizmente, temos que conviver com parte dessa população em situação de rua, permanecendo em situação de rua. Tava com saudade, Pamela, vai. Eu tava com saudade, sabe? Esse bate-boca gostoso logo cedo, coisa boa. Gente, eu não sei porque vocês estão preocupados.
o Leandro Bravin, ele vai resolver tudo isso. É uma pessoa tão capacitada. Esses problemas, né, profundos da cidade, esse BO gigantesco, essa questão do pessoal da população de rua, o Leandro Bravin vai resolver. Agora, brincadeiras à parte, ratifico, né? Falei que era o primeiro tiro no pé do Silvio nas escolhas. E ratifico. Porque aí tá a questão. Não é só doar a cesta básica, como eu tô sabendo aí que estão se vangloriando. Não, porque a família sempre atuou nessa parte, né? A gente sempre doou a cesta básica, a gente sempre pagou festinha para as crianças. É muito mais do que isso, né? Assistência social. E entra essa questão da população de rua. Eu discordo com o Edivaldo e concordo muito, em parte, com a Regi, no seguinte sentido. Dizer que cerca aí de 80% das pessoas em situação de rua não fazem uso de álcool ou drogas é tapar o sol com a peneira. E a gente sabe que a partir do momento que a pessoa faz uso de substâncias, às vezes ela tem um vício e ela pode, sim, cometer crimes para sustentar o vício. Afinal de contas, se é uma pessoa em situação de rua, ela não deve trabalhar e ela não deve ter recursos. Então ela precisa tirar esse recurso de algum lugar. E o que a gente anda na rua e escuta é que são furtos, é que são roubos. A gente sabe que anoiteceu em Maringá, os coitados dos comerciantes aí, proprietários de fábricas, indústrias, é um arrombamento atrás do outro. O pessoal da construção civil é o tempo todo, é roubo de fio, é roubo de ferramentas. Qualquer roubo bobinho aí é 3 mil, é 4 mil, é um vidro que estoura, é 2 mil. Então, assim, a gente não pode tapar o sol com a peneira, sem falar de casos graves, muito graves aqui em Maringá, que a gente teve de latrocínio, roubo seguido de morte, e foi encontrada essas pessoas lá na Cracolândia da Fernão Dias, em situação de rua. Então, se existe o uso da polícia nessa parte, é porque é muito necessário, certo? Vamos pontuar isso. No mais, eu penso o seguinte, é preciso traçar um plano muito inteligente aqui em Maringá, no sentido de acolhimento e tratamento para as pessoas que fazem uso de psicoativos. Sem isso, sem uma estrutura muito forte de internação, de desintoxicação e depois, sim, a reinserção no mercado de trabalho, na sociedade, quem sabe a gente pode começar a pensar em resolver o problema. Mas eu creio que o Leandro Bravin vai dar 3 meses, né? Como é que é? Pá, vai resolver tudo. Só deixar claro que 80% das pessoas consomem drogas e bebem. Acho que 100% da população bebe. E álcool. Mas esses 80%... Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, a droga está dentro. Então, mas existe algum estudo desses 80%? Eu não vejo ninguém batendo carro de Ferrari aí, fugindo do local, ou de Porsche, entendeu? Peraí. É uma discussão muito... pai de amor. Vamos ser, então, claro, com relação a isso. Crime de trânsito. Então, você achar que só o droga e álcool é responsável por isso. Para manter o vício. Tudo a ver. Vamos lá, Ângelo Rigon. É uma coisa maravilhosa. É o seguinte, isso é provado cientificamente e por gente que trabalha que eu conheço. Eu tive problema na família. A gente tem um negócio chamado livre-arbítrio, se eu não me engano, está até na Bíblia. 50% das pessoas que estão na rua, no mínimo, tem problema psiquiátrico. Problema psiquiátrico não se resolve dando porrada, levando para a delegacia de polícia. A assistência social não é assistencialismo. Isso exige políticas públicas. Não é uma coisa que você resolve de um dia para o outro. E como bem lembrou o Edivaldo, hoje é o dia dos direitos humanos. Todos somos filhos de Deus, também me parece que está na Bíblia. Então, essa coisa de você achar que é simples, não é simples. Mas você não pode impedir uma pessoa de morar na rua. É uma opção dela. Ontem mesmo, não costumo fazer isso. Dei R$12 para uma menina que ela tem 2 cachorros mais bem tratados do que eu sou tratado em casa. E peguei, eu estava devendo, que uma vez ela me pediu dinheiro, abri minha carteira, tinha uma nota de sei lá, me fala, moeda chinesa. Aí eu falei, não tenho dinheiro. Aí ela pegou, enfiou a mão na meia dela e me falou, então tá pra você, minha moedinha da sorte. Me deu R$1. Menina moradora de rua. E trata o cachorro melhor do que ela. É uma opção dela. Né? Eu tenho 4 cachorros em casa, não é tão bem tratado igual ela trata os dela. Então é uma opção da pessoa, é o tal do livre-arbítrio. Que a gente às vezes briga tanto, as pessoas brigam tanto, e se esquecem que ela se aplica. Que ele se aplica a tudo, ou quase tudo, da vida da gente. Quem, Rafael?
Aqui foi citado 80% não sei do que e 50% agora não sei do que. Existem estudos que realmente se baseiam nesses percentual. O aumento de 50% sobre não. isso. Então, o aumento de 50% é com base no CAD único. O Rigon falou sobre, não o aumento, ele falou sobre que tem problemas psiquiátricos com 50%. Isso, alguns têm esquizofrenia, alguns com sarna. Existe algum estudo sobre isso? Tem que verificar também isso aí. Agora, as famílias, como o Edivaldo colocou, é verdade. Família é um núcleo, né, que você pode ser mais do que uma pessoa, obviamente. 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas. Então, se a gente perceber e esses números não estão atualizados nesse sentido, tipo, você tem que unificar a pessoa e não a família. Então, deve ter muito mais pessoas do que efetivamente família, né? Porque não sei se está certo esse termo sendo utilizado pelo CAD único. Nós sabemos que é um problema nas cidades. Em Maringá também é a mesma coisa. Aqui tá os números, 50%. Né? Agora, o que me espanta é a Defensoria Pública do Paraná dizer que é pós-pandemia. Quando que acaba a pandemia, gente? Então vamos justificar tudo. Um aumento em um ano de 50%, dizer que é o efeito da pandemia, na minha opinião, é falta de políticas públicas. Eu acho que a Secretaria da Assistência Social, não estou dizendo que é essa, tá? Mas assim do Estado do Paraná, os municípios do Paraná, são muito mais utilizados para fazer politicagem. Não é para ajudar as pessoas. Sim, existem sim as pessoas que vão lá, recebem, né, alimentos, recebem talvez uma ajuda ali, pouso, se for o caso, tem as casas de abrigo, mas nós temos que entender que não é bem assim. Essa assistência, né, do Estado que tem para a população não é tão integralmente com a intenção de ajudar as pessoas. Beleza, temos que ressocializar as pessoas, mas que tem que ter o livre-arbítrio. Também concordo. E o Supremo Tribunal Federal, como a Regiane colocou aqui, realmente proibiu a remoção, né, o transporte compulsório de pessoas. Então, assim, se a pessoa não quer sair dali, você não pode tirar ela dali. Ela cometeu crime? Se cometeu crime em flagrante, sim, aí é preso. Perfeito. Então, o STF teve que fazer isso aqui porque a medida que estava se dando era retirar e desaparecer as pessoas. A questão é multidisciplinar. Pelo amor de Deus, isso vai de encontro aos direitos humanos. Indiferente se você gosta da pessoa fedendo na praça, suja, imunda, enfim, feia, não sei, podre, suja. Não interessa, você está em uma sociedade, meu irmão. Não interessa, você quer retirar elas dali. Como é que você vai dizer pra ela assim, você está podre de suja, eu não gosto de você, porque na verdade a aparente é essa. Infelizmente é essa. Nossos olhos enxergam lá na praça Tavares, lá, verifica, vão ter que retirar você. O STF tem que proibir isso aí, justamente para que isso não aconteça. Porque quem é responsável por isso é o Estado. Implantar políticas públicas para que haja efetividade. Eu vi um morador de rua, que inclusive o prefeito Ulisses, se eu não me engano, foi o Ulisses ou a prefeitura de Maringá, publicou dele indo lá no cabeleireiro, cortou, tal, fez uma mudança. Não deu uma semana, ele estava de volta nas ruas. E tem que respeitar isso. Infelizmente é assim que funciona. Deixa eu só dar um detalhe, com uma pessoa que trabalha com isso, me falou. Tem muita gente da região que vem para Maringá. A população de rua ela é sazonal, ela é reta. Por isso que está falando do CAD único. A sazonal ela muda de acordo com a estação, com a situação, um monte de coisa, são variantes. Mas muita gente vem da região e larga a família. São pessoas com problemas psiquiátricos que recebem o BPC. As famílias ficam com o BPC e dane-se o familiar que está lá nas ruas de Maringá. Então, nós estamos tratando do lado bom e do lado ruim de todo ser humano. Porque a família fazer isso com um familiar, ficar com o dinheiro que ele recebe do governo, porque ele tem problema psiquiátrico, é muita sacanagem. Numa linha, pô, eu só quero colocar algumas coisas pra gente voltar pra realidade, né? Eu penso o seguinte, se eu sair aqui da rádio, eu agachar na calçada e fizer xixi, vai dar BO pra mim. Porque é contravenção penal. Se o homem for no carnaval e fizer xixi e o policial vê, xixi, eu tô falando de xixi, não tô falando do 2 como a gente vê por aí. Às vezes até pisa. Dá problema. Agora o morador de rua, ele pode.
Se o comerciante, o dono de bar, colocar a mesinha fora da faixinha lá do lugar que o fiscalzinho da prefeitura passou lá pra multar ele, dá o maior rolo do mundo. Ele tem que pagar multa. Mas o morador de rua pode construir, né, aquela casa, aquela estrutura e o cachorro e tudo mais. Então, assim, eu acho que a partir do momento que a pessoa está invadindo o direito de outros, invadindo o meu direito de andar numa calçada limpa, ela tem que, sim, responder como todo mundo. Então, a gente não pode ficar criando castas. Ah, porque o morador de rua não pode ser tocado. Ah, porque o outro aqui tem que pagar multa se pôr a mesa fora do lugar. Isso daí, pra mim, sinceramente, é viver numa eterna utopia. Vai numa linha, Edivaldo, que daí eu vou pro Tupã. Rapidamente, só reforçando o que o Rigon disse, nós temos um caso aqui em frente à rádio. Esse moço já foi retirado ali, eu me encarreguei em determinado momento. Nós levamos ele, foi para o abrigamento, não ficou lá 3 ou 4 vezes, só que eu saiba. É o caso típico de internamento de longa duração, ou talvez de forma para sempre. Ele é violento, né? E até compulsória deveria ser. Mas a gente entra na história do hospital. Porque aqui não é nenhum problema mais de por isso que eu digo que é multidisciplinar, só deixar gente. claro. Em casos iguais a esse, segurança, deve ter muitos passa pela saúde, pois passa é, pela esse é o grande desafio. Vai ter que extirpar da sociedade. Esse é o grande desafio. Gente, só dá uma seguradinha aí. Fernando Tupã, eu quero ouvir qual é a situação em Curitiba, que é a cidade que mais tem moradores em situação de rua no Paraná. Paulo Caetano, aqui o ambiente você não acredita, assim, é desolador. Olha aí, não tá faltando palavras até. Eu acho um pecado, Paulo Caetano, deixar esse pessoal nas ruas vivendo como estão vivendo hoje. Você vê, nós estamos aqui em Curitiba, são 3 dias de chuva forte. Hoje choveu o dia inteiro. E esse pessoal dormindo em Marquise é de doer o coração. O Estado precisa intervir, realmente, eu concordo com isso. E concordo com o que o Edivaldo falou, nós passamos por um problema sério econômico e estamos fazendo aumentar as desigualdades sociais. Hoje, cada vez mais aquela pirâmide pobre lá embaixo e rico lá em cima. A coisa está no fundo do poço, Paulo Caetano. E nós precisamos de políticas públicas para melhorar a vida dos cidadãos. Não é o cidadão que anda na rua, a pessoa pode morar na rua, mas tem que ter algumas coisas assim, a gente tem que respeitar. Por exemplo, os abrigos. Você tem que chegar num abrigo 5 da tarde, isso é inconcebível, tem que funcionar 24 horas, já começando por aí. E a Pâmela fica falando no Leandro Bravin que ele vai resolver em 3 meses. Não vai ser culpa do governo Silvio Barros, não vai ser culpa do Leandro Bravin. Isso é uma culpa nacional, é falta de políticas públicas. Até como que eu posso falar? O Estado do bem-estar social precisa intervir, esse pessoal precisa receber alguma coisa por mês para não ficar agindo do jeito que agem. Paulo Caetano, nós precisamos tranquilamente falar nisso e pensar que o Brasil precisa mudar, porque do jeito que está, não dá, Paulo Caetano. Por uma questão de ordem, que o Edivaldo tinha pedido a palavra, eu não concedi, passei para o Tupã primeiro. Vamos lá, Edivaldo. Não, segue, acho que eu tinha concluído, Paulo. Eu tinha só falado a respeito dessa situação aqui em frente à rádio, resolvido. Tá. Mais alguém sobre isso? Mas tem que ser numa linha, só pra gente arrematar o assunto, porque nós vamos pro break. Não, eu acho que assim, as coisas que devem ser resolvidas, sim, o Estado é responsável por isso. Acho que tem ONGs, tem muitas ONGs tem igrejas que prestam assistência ali, acho que tem que ser cobrado deles também. Se não fosse esses sim, o poder público não daria conta. E tem que ser cobrado também. Isso tem que ficar bem claro. Também, porque eu acho que é uma contraprestação. Não daria conta como não tem dado, né? Com uma contraprestação, né? A igreja não paga imposto, mas pelo menos tem que ter alguma contraprestação, além da questão religiosa e espiritual também. Acho que as boas obras também faz parte da obra. Então, tudo isso tem que ser Mas não é só acolher, é o ressignificar, né? Porque daí a igreja fica fazendo o acolhimento. Terminar, daí você vai entender. Justamente a responsabilidade de todos esses que eu falei, efetivamente tem que trazer a oportunidade para as pessoas se ressocializar no mundo, entendeu? É óbvio que a gente não vai, fez xixi lá, vamos cortar o pipi agora fora dele, porque não pode fazer xixi lá. É ridículo, é óbvio que é ridículo. Algo radical assim não tem como fazer. Não tem como prender o cara porque fez xixi. É uma contravenção penal, como bem colocou a Pâmela, não causa prisão. Então, tudo isso tem que ser educado, feito
Nem que tem que construir banheiro no centro, falar assim, ó, aqui é só para morador de rua, já que estamos fazendo, né, banheiro para um monte de gênero. Então tem que ser para isso. Então é isso. Você não deixou eu dar o resultado parcial do parceiro da escola, a gente tem que ficar ouvindo que falar essas coisas. É assim que funciona, isso aí é democracia que o senhor defende. 7 horas e 35 minutos. Repita. 7h35, vamos falar de nada, tá?